A morte do candidato à presidência Eduardo Campos foi anunciada perto do meio-dia, em 13 de agosto de 2014. O ex-governador do estado de Pernambuco sobrevoava o litoral paulista e tinha como destino o aeroporto de Guarujá, em São Paulo. De acordo com as primeiras informações que surgiram na imprensa, várias testemunhas do acidente afirmaram ter visto uma espécie de bola de fogo no céu, até que uma grande explosão foi ouvida nas proximidades do bairro Boqueirão, em Santos. O presidenciável e mais 6 pessoas, incluindo os pilotos, voavam em um bimotor Cessna Citation 560 XLS Plus, de prefixo Papa Romeu Alfa Foxtrot Alfa, e tinha como capitão o comandante Marcos Martins, com uma experiência de mais de 6.235 horas de voo e apenas 130 no comando dessa aeronave. Ao seu lado estava o copiloto Geraldo Magela da Cunha, com uma experiência de mais de 5.279 horas de voo e 95 horas naquele modelo. Por volta das 9 da manhã, o jato decolava do aeroporto Santos Dumont, na cidade do Rio de Janeiro, com destino ao Guarujá, São Paulo. O Cessna estava se aproximando da pista de pouso quando o piloto percebeu que a manobra seria difícil por conta do mau tempo. Devido a essas adversidades, o piloto decidiu arremeter, mas logo depois disso, o controle de tráfego aéreo perdeu completamente o contato com a tripulação. Todas as 7 pessoas que estavam no jato no momento do acidente perderam a vida. À exceção do piloto e do copiloto, todos estavam ligados à campanha de Eduardo Campos. E além das vítimas fatais, pelo menos 11 pessoas que estavam no solo sofreram ferimentos na hora do acidente e precisaram ser levadas às pressas para o hospital. Ao todo, o jato atingiu 13 imóveis quando caiu no bairro residencial do Boqueirão, e 2 deles precisaram ser interditados para que tivessem sua estrutura analisada. Logo depois do acidente, a ANAC divulgou que a aeronave pertencia a uma empresa privada e que todas as suas documentações estavam em dia. Ainda no dia 13 de agosto, o Centro de Comunicação Social da Aeronáutica disparou uma nota oficial dizendo que o acidente aconteceu quando a aeronave estava se preparando para pousar. De acordo com as investigações que foram iniciadas logo após o acidente, o voo estava sendo um sucesso até o momento em que o piloto precisou arremeter, já quando se preparava para o pouso. A ideia era aguardar uma melhora no tempo para que então a manobra fosse um pouco menos perigosa. Cabe ressaltar que naquele momento a visibilidade estava sendo bem afetada pela chuva e pela neblina. Mas enquanto aguardava o momento certo para pousar, o piloto acabou perdendo o controle da aeronave e caiu no quintal de uma casa. Por ter acontecido em uma área residencial, o acidente foi visto por diversas testemunhas que estavam no solo e todas afirmam que o avião caiu como se fosse uma bola de fogo. Não demorou muito para que a caixa preta do Cessna fosse encontrada e imediatamente ela foi levada até os laboratórios do CENIPA, que fica em Brasília. O problema é que os técnicos que foram designados para as análises logo perceberam que a caixa preta continha apenas 2 horas de gravação e que o período registrado era de janeiro de 2013 e não abrangia o momento em que o Cessna se acidentou. A veiculação dessa notícia na época jogou mais lenha na fogueira de uma discussão que já tomava conta do país inteiro. Afinal, tratando-se de um acidente envolvendo um candidato à presidência, não demorou para que as teorias conspiratórias começassem a aparecer. Os próprios investigadores admitiram não saber por qual razão a caixa preta não registrou os últimos momentos da aeronave, e sim trechos de voos anteriores. Mas ressaltaram que este modelo de aeronave não grava os dados de voo, e sim apenas a voz da tripulação, o que complicou ainda mais as investigações. E para alimentar ainda mais a polêmica,
No dia 20 de agosto de 2014, surgem imagens do acidente mostrando que a aeronave aparentemente caiu sem sinais de fogo, contrariando aquilo que foi dito pelas testemunhas no dia da queda. Como não poderia ser diferente, o CENIPA precisou de bastante tempo para chegar às conclusões finais sobre o acidente, e o documento foi liberado apenas em janeiro de 2016. Nele, foram feitas várias recomendações para o futuro da segurança na aviação do Brasil. Segundo o relatório final, o acidente com o jato foi causado por uma desorientação espacial relacionada às condições climáticas desfavoráveis, bem como a adoção de rotas não convencionais para o procedimento de pouso em Santos. Em outras palavras, os investigadores concluíram que a tripulação escolheu uma rota diferente daquela que deveria ser escolhida. Por si só, isso já representaria um risco enorme para o voo, mas as coisas ficaram ainda piores por conta da presença de uma grande quantidade de nuvens no momento do pouso. A equipe, constituída por 18 investigadores, contava com pilotos experientes e funcionários especializados em voo, inspeções, meteorologia, psicologia, engenharia aeronáutica, engenharia mecânica e outras áreas. Todos foram enfáticos ao dizer que não há evidências de que a aeronave tenha sido consumida por chamas ainda no ar, e também descartaram a hipótese de colisão aérea ou voo de dorso, ou seja, de cabeça para baixo. Como a caixa preta não foi capaz de gravar os minutos anteriores ao acidente, toda a investigação precisou ser baseada em outros fatores. Entre eles, os destroços da aeronave, os depoimentos dados por testemunhas e pessoas ligadas ao piloto, os dados do sistema de controle de tráfego aéreo e as documentações da tripulação e da aeronave. Como o próprio CENIPA relatou na época, a investigação foi um grande desafio que trouxe situações pouco usuais. Outro fator importante levantado pelos investigadores é que nas conversas entre a tripulação e a torre de controle aéreo foi possível identificar sinais de fadiga e sonolência no copiloto, algo que já havia sido levantado mesmo antes da liberação do relatório final. De acordo com a investigação final, piloto e copiloto haviam trabalhado mais horas do que o normal entre os dias 1º e 5 de agosto daquele ano, e não se sabe se a tripulação conseguiu ter o repouso adequado na noite que antecedeu o acidente. Mesmo com a publicação do relatório final, muitas pessoas discutem o acidente do Cessna de Eduardo Campos até hoje, levantando possíveis motivações políticas e sabotagens na aeronave. É importante ressaltar que nenhuma dessas teorias foi comprovada até hoje. Mas dada a natureza deste acidente, é natural que esse tipo de hipótese seja levantada.